Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí que está nas suas casas, se cuidando do coronavírus. Espero que estejam bem. Então, hoje aqui a gente está... É uma live bem bacana, continuando aí ouvindo as conversas, já vamos para o quinto programa. E hoje a gente tem o tema trabalho doméstico, serviços, informalidade, resquícios coloniais. E a gente conta aqui com a Camila De Caso, mestranda em desenvolvimento econômico da Unicamp, assessora do pessoal, militante do MTST, a Rafaela Gomes, babysitter, bacharel em filosofia pela UF, pesquisadora da área de estudos em filosofia para crianças, e a gente tem a Isabel de Souza, esposa, mãe, bisavó e sindicalista há mais de 30 anos. Obrigado, gente, por estar aqui com a gente nesse bate-papo. Beleza? Então, a gente... hoje, esse tema é um tema muito... que eu acho que é um tema muito caro para o Brasil, esse debate, sendo que, se a gente perceber agora no coronavírus, o tema da desigualdade que a gente já trouxe aqui outras vezes nas nossas discussões, no Vênus Conversa, e sempre colocamos, né? O Covid, essa pandemia, estão abrindo chagas, feridas do povo brasileiro. E eu venho notando, e eu acho que muitas pessoas vêm notando, que há uma série de violações de direitos. E um lugar muito... população muito vulnerável agora, você vê várias matérias de empregadas domésticas tendo o seu direito violado, não se considerando a dignidade do trabalho e os direitos dela. É um trabalho digno. E não só isso, você tem... aí a gente vai trazendo alguns elementos mais históricos do Brasil, desses resquícios coloniais, que tratam os trabalhadores de serviços em geral, garçons, iFood, porteiros, como se fosse um trabalho indigno, como se fosse... não consideram no mesmo patamar de igualdade como um trabalho. Então, hoje é muito bacana estar aqui ouvindo a Camila estuda isso, a Rafaela tem uma vivência, a Isabel, uma sindicalista. Então, queria estar ouvindo vocês, e eu passo aí, quero começar trocando uma ideia com a Rafaela, contar a sua história, um pouco da sua experiência. Bom, então, eu vou contar um pouco como que é a minha trajetória como babysitter, né? Eu não sou exatamente uma empregada doméstica que faz, que tenho delegadas as minhas funções da casa, eu tenho delegadas as minhas funções com a criança, e por vezes isso esbarra nas funções da casa, e por vezes os pais, né, que são os patrões, acabam pedindo, né, que eu faça coisas que não tava para eu fazer, né? E aí, assim, eu já trabalho cuidando de crianças já tem uns 4 anos. Eu tinha uma experiência aqui no Brasil, né? Eu morei um tempo em Portugal por 2 anos. E aí a minha experiência aqui no Brasil, ela foi mais fazendo trabalho freelance, né? Um freelance que em geral, tipo, determinado, tipo, X vezes por semana. Não é todos os dias, mas é, de certa forma, uma coisa mais definida. Em Portugal, eu tive mais essa experiência de um trabalho integral, né? De ser interna, de não ir para minha casa de final de semana, cuidar da criança ali, da família, de certa forma, né? Pela semana inteira. E aí, assim, eu já, né, tive o privilégio de me formar numa universidade federal, estudei filosofia, me formei. E eu trabalho cuidando de criança porque eu gosto muito, né? Eu estou me especializando e me aprofundando no estudo de filosofia para e com crianças. E aí, né, nesse meio tempo, eu tenho trabalhado como babysitter, que é uma função doméstica e tal, porque eu entendo que isso é o que me aproxima do meu objeto de trabalho, que são as crianças, né? Que é algo que eu gosto muito.
E aí é por isso que eu faço, né? Porque eu gosto desse vínculo com a criança e tal, do que a gente explora, do que a gente desenvolve juntos, do que eu acompanho, do que eu aprendo com eles, né? Do que eu ensino também, do que eu trago. Só que tem essa parte da relação com os pais, né? Que nem sempre ela é tão afetuosa, assim. Eu quero e eu trabalho sempre para que a coisa seja, tipo, mais agradável, mais responsável e compromissada e justa possível. Só que nem sempre acontece, porque como a gente está num lugar de ser uma empregada que cuida, né? E o cuidado, ele não passa só por você dar um banho, você dar uma comida, ele passa por você dar carinho, por você, tipo, dar atenção, porque uma criança, né, demanda essas coisas. E aí, como a gente está nesse lugar, né, acaba acontecendo meio que aquela coisa de, tipo, você é a empregada que cuida do meu filho, então você é da nossa família também. Só que, de certa forma, isso é essa ideia ela opera de acordo com o conveniente, porque em algumas situações eu de fato me sinto, né, bastante pertencida àquele cotidiano da família, e em outras situações eu me sinto completamente apartada. E por acaso ou não, né? Óbvio que não é por acaso. Quando eu me sinto mais apartada ali do cotidiano, né, e da ideia de família, é quando a gente precisa tratar as questões de trabalho, tipo, formal, né? Os trabalhos que eu tive, tanto aqui quanto em Portugal, eles eram sempre na informalidade tipo assim, acho que foi né, na família que eu trabalhei mais tempo, foi uma família que eu comecei aqui e depois fui com eles para Portugal, porque é uma família portuguesa, a gente estava sempre nessa iminência de me formalizar, de tipo, Rafa, você vai ter um contrato e você vai ter né, uma carteira assinada e tal, só que isso, são muitas burocracias envolvidas, paga-se muitos impostos, né? Eu não entendia direito o que era isso, né? O que era me passado por eles era que eu sairia perdendo muito se eu tivesse a minha situação regularizada. Só que não, né? Porque eu precisava muito disso, tanto para ter, né, um retorno a nível de grana, né? Quando você tem direitos. Você tem deveres, mas você tem direitos também, às vezes você recebe por isso. Eu fiquei grávida também, né, no meio do meu processo de trabalho, então eu precisava de uma licença, essas coisas todas, né? Só que eles me passavam como se tudo fosse ser muito negativo para mim, né? E aí eu fui levando e tal, e coisa, e acabou que depois eu engravidei, tive que sair do trabalho quando meu filho nasceu, eu trabalhei até a minha última semana de gestação. O contrato foi feito, né? Só que ele durou tipo 5 meses, né? Ele não durou o tempo que eu precisava que ele durasse, tal, para isso ter um efeito na minha vida a nível de direitos no geral, né? E aí, agora, né, depois dessa experiência, eu tenho trabalhado fazendo freela, porque foi o que eu escolhi, né? Aquela escolha dentro das possibilidades e tal. Mais recentemente, eu tive uma proposta de trabalhar a tempo integral, só que foi uma coisa muito coladinha com a pandemia do coronavírus, então eu comecei a trabalhar nessa casa. Eu trabalhei por uma semana e eu já fui logo dispensada, porque eles entenderam que não daria, né, para eu cuidar das crianças dentro dessa situação. E agora eu tô sem trabalho, né? E aí, assim, acho que a minha visão geral de como essa função ela ocupa a minha vida, né? Eu tento orientar a minha visão sobre isso muito mediante o afeto, tipo, o sentimento e a satisfação que eu tenho com o meu objeto de trabalho, que em última instância são as crianças, né? Só que acaba que esse fator, né, de ser empregada, seja formal ou seja informalmente, ele se torna um complicador, porque embora eu esteja sempre ali disposta a dialogar com a família, a gente encontrar o que for mais confortável para eles e para mim, e justo para as duas partes, muitas vezes o que eu encontro é tipo uma ideia da família sempre pautando a possibilidade deles gastarem menos dinheiro, assim.
na prática, né? Na fala, eles falam muito que querem uma pessoa que cuide da criança deles e tal, e que seja aquela coisa maravilhosa, afetuosa, responsável, só que na hora deles serem justos, tanto no valor que me pagam, quanto me assegurando os direitos que eu tenho, né, para executar essa função, isso falta, né? E isso é muito ruim, assim, tipo, eu acho que eu consigo falar mais hoje aqui do lugar da minha experiência, né, no trabalho. Eu acho que a minha militância, ela é mais em torno de, tipo, né, a gente melhorar essas relações, sejam as relações de afeto, sejam as relações de trabalho e tal, mas eu acabo sendo o lado que sai bastante prejudicado, né? Mesmo que eu seja uma pessoa tão aberta a conversar e a concordar. Uai, acho que sumiu aqui. Não, a gente tá te ouvindo, Rafaela. Rafa? Acho que a Rafa deu uma caída. Deixa eu perguntar aqui para ela. Deu uma caída. Bom, gente, esperar aqui a Rafa, né? Mas comentando um pouco, antes dela voltar, é muito interessante isso que ela coloca dessa dubiedade entre essa intimidade que se estabelece nesse tipo de trabalho, esse tipo de... sempre te convidam você é parte da família. É muito curioso isso no Brasil. Que isso, eu lembro um caso curioso quando estava acontecendo, quando a Dilma teve aquele projeto de lei que expandiu os direitos, que era para exigir a formalização das empregadas domésticas. E aí teve um cara de classe média que ele fez um texto no Facebook dizendo assim: nossa, mas ela é minha amiga. É como que se assim, não precisa de direitos, você é quase da família, mas ser da família, a pessoa não tem os mesmos tratos do que, ou seja, a pessoa não quer ser da família, as pessoas querem ter direitos, as pessoas querem ter a sua dignidade, o seu trabalho. Aí, queria ouvir um pouco, Isabel, você que faz parte do CIMEACO, aí, do sindicalismo, e, vamos dizer assim, representando uma classe, uma categoria, que também vivencia, às vezes, essa dubiedade, principalmente trabalhadores de serviços, e que sofrem, às vezes, um tipo de exploração muito característica. Eu vi um pouco a tua experiência, 30 anos aí de sindicalismo. Muito bem colocado a explanação da Rafaela. Em todas as camadas da sociedade existe, né? Vamos dizer assim, as pessoas mais favorecidas e as menos favorecidas. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas mais favorecidas acham que porque, no caso da minha categoria, a tiazinha do café, ela está ali só para aquilo. Então não se vê como pessoa, não se vê como ser humano, não vê como uma pessoa que tem problemas na sua casa. E eles querem confundir amizade, os laços de amizade, com o que, na verdade, a pessoa está ali para fazer. A pessoa está para servir, mas não é pelo fato de estar para servir que ela deixa de ter os seus direitos. Eu trabalhei 17 anos na categoria, hoje estou como presidente de um sindicato, de uma categoria, como você mesmo disse, muito sofrida, uma categoria invisível, né, a maioria das vezes aos olhos da sociedade, porque normalmente quando acontece alguma coisa num setor de trabalho, principalmente se some alguma coisa, normalmente foi a tia da limpeza, né? Se, por exemplo, se em um determinado banco o gerente recebe uma visita e pede um café, de repente o café não sai lá a contento. Sim, são situações assim
que a gente vivencia no dia a dia, né? No caso da Rafaela aí que falou, é bem isso mesmo. Eles acham que quando a pessoa está muito próximo, não tem que ter direitos. E não é assim, né? Nós sabemos que, como reza a nossa Constituição, que todo ser humano tem os seus direitos. Temos os nossos deveres, mas também os nossos direitos, né? E a gente luta para que as coisas melhorem. Temos a esperança que um dia melhore para todos, né? E a minha experiência foi bem árdua na época. Não se tinha os benefícios que a categoria tem hoje, que é o Vale Transporte, que é o ticket alimentação, né? Mas não que o patrão dá de graça não, viu, gente? É cobrado 6% de Vale Transporte, é cobrado 20% do ticket alimentação, mas na minha época não tinha, então era mais árdua, você tinha que sobreviver com aquilo que você ganhava mesmo. E assim, ninguém enxergava o que você fazia, né? Eu trabalhei por alguns anos na Caixa Centro, na Agência Centro da Caixa Econômica, e não é fácil o que esse pessoal da nossa categoria encara. Eu falo por experiência própria, né? Você tem que muitas vezes entrar num banheiro masculino e limpar coisas que não deviam estar ali, né? Você entrar no banheiro feminino também, limpar coisas que não deviam estar ali, nas paredes principalmente. E assim, é muito invisível a nossa categoria, como no caso da Rafaela também, né? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência e saber que pode ser um servidor, um coletor, um varredor, uma servente, uma copeira ou uma babysitter. É um ser humano e tem os seus direitos. E os direitos têm que ser preservados sobre qualquer aspecto, sobre todos os aspectos, sobre qualquer condição. Essa é a minha opinião. Legal, Isabel. A Rafaela está tentando voltar aqui. Ela desligou o celular dela. Então, é muito interessante, um elemento que você colocou, é tudo culpa da tiazinha do café. Essas expressões que as pessoas utilizam para diminuir as pessoas que trabalham nesses... Né, é como que se... essa coisa da cordialidade falsa, né? Essa cordialidade opressiva. Não, mas eu estou sendo legal com ela, eu tenho uma intimidade com ela. Essa suposta democracia racial, né? Então, que as pessoas escondem esse vamos dizer assim, uma crueldade, uma violência. Eu tenho experiência como garçom e eu lembro que uma coisa que a Rafaela falou, que é a busca pela formalidade. É como se fosse um sonho. Não, eu vou te formalizar. Ela colocou, estou sempre na iminência de formalizar. Era como, não, a gente vai registrar vocês. Uma hora a gente vai registrar. E era um sonho, né? Um sonho de ser registrado. O brasileiro tem um sonho do trabalho formal. E ele é negado constantemente porque é um pouco isso. Você segmenta, o nosso mercado de trabalho é segmentado. E, ao mesmo tempo, aqueles que estão dentro dessa formalidade sempre sofrem aquela ameaça, aquela chantagem. Pô, você tem direitos, hein? Você pode estar pior. Você pode estar como aqueles que não têm direitos. Eu queria, sobre segmentação, sobre mercado de trabalho, acho que a Camila De Caso pode dar uma força aí. Ela tem bastante elementos. Bom, boa tarde para todas e todos. Um enorme prazer estar aqui, ouvindo as companheiras falarem também, principalmente, né? Então, eu vou trazer uma abordagem mais do campo econômico para a gente tentar delimitar, caso não esteja totalmente evidente, quem é essa trabalhadora doméstica, né? Então, eu puxei uns dados recentemente de quando aconteceu esse assassinato, praticamente, né? O homicídio do menino, do Miguel, que foi há 2 semanas atrás, né? Então, eu fui dar uma puxada nos dados para dar uma atualizada até com como está o mercado de trabalho para a trabalhadora doméstica. Então, o dado mais recente é em relação ao primeiro trimestre de 2020, os dados do IBGE. Então, a gente ainda não vai conseguir pegar como é que está na pandemia mesmo, mas, né, até março está bem perto. Então, a gente tinha cerca de 6 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil,
e sendo que dessas 6 milhões, 73%, segundo o IBGE, não tem carteira de trabalho assinada, que é exatamente o que vocês estavam falando agora, né? E aí, a obviedade, né, que se já não está evidente em todos os depoimentos que a gente tem visto, e agora das companheiras, os dados também mostram que, entre as trabalhadoras domésticas, 62% são negras e recebem salários 15,6%, né, inferior ao das trabalhadoras domésticas brancas. Então, assim, quando você tira, né, quando você coloca todas as variáveis controladas, só ficando a diferença de raça, né, de cor, fica evidente que não tem nenhum motivo para ter essa diferença salarial só pelo aspecto da raça, né. E aí, quando você pega também os dados de escolaridade, por obviedade também, os de trabalhadoras negras fica abaixo das trabalhadoras brancas, apesar de estar perto, porque a gente sabe também que na categoria, apesar de trabalhadoras brancas, sempre vão ser periféricas, sempre não são as burguesas, não são as de elite branca que vão prestar esse trabalho, esse serviço doméstico. Então, se, né, o fenômeno racial já não está extremamente evidente, ele não pode ser tratado como um resíduo no trabalho doméstico, porque é o peso do que vocês estão falando até agora, né? A sociedade colonial escravista continua a acentuar as desigualdades mesmo depois, mesmo a gente já passando por períodos de redemocratização, períodos de ganhos de direitos que ainda estão aquém da CLT tradicional, né? Então, a gente continua vendo essa desigualdade entre trabalhadoras domésticas negras e brancas, então, toda essa questão racial e toda essa questão de classe, né? Ainda é o lugar onde tem o maior recrutamento de trabalhadoras mulheres, né, salariadas. Aí a gente vai para a PEC das domésticas, que vocês estavam comentando também. Então, a PEC das domésticas, ela foi apresentada em 2013, e essa categoria é curioso quando a gente puxa as propostas legislativas que tramitaram na Câmara. Eu fiz uma pesquisa, e elas, de 1963 até 2019, foram apresentadas 209 propostas legislativas que tratam do trabalho doméstico. Aí, quando a gente pega só de projeto de lei, né, que aí você vai precisar de um percentual menor de assinaturas para tramitar, que deveria ser mais fácil, né, a tramitação. Então, quando você pega só de projeto de lei, foram apresentadas 163, sendo que 111 foram arquivados, ou seja, a gente teve quase 70% dos projetos de lei apresentados no Congresso Nacional de 1963 até 2019 arquivados, né, não foram tramitados. E aí, quando a gente olha, tipo, pô, mas 209 parece até um número relativamente alto, mas todos os projetos, todas as propostas legislativas que foram apresentadas vinham para corrigir os erros, né, porque, primeiro, os trabalhadores, historicamente, o que os trabalhadores foram conquistando a partir de mobilização social, a partir dos sindicatos, o que eles foram conquistando de direitos sendo aprovados no Congresso Nacional demorava, assim, décadas, né, para as trabalhadoras domésticas ficarem perto dos direitos já conquistados pela CLT. Então, a gente vê que todas as propostas que foram tramitadas, que foram aprovadas, na verdade, era só para corrigir esse pequeno problema da sociedade, né, de enquadrar, né, de colocar a trabalhadora doméstica quanto trabalhadora, né, assim, não tem nem como, não há nenhum grande avanço em relação a isso. E aí, também queria comentar
um pouquinho sobre a formalização, né? Porque a gente teve essa PEC das domésticas em 2013, apresentada, que foi... É curioso que teve... Não sei se vocês chegaram a ver, mas teve aquele Greg News, de 2 semanas atrás, que o tema era trabalho doméstico. E aí, eu não lembrava, mas o único deputado que votou contra a PEC das domésticas é o nosso atual presidente. Então, foi o único. E ele vinha com esse discurso que acho que a Rafaela falou também um pouco, né, de tipo, não, mas se você ganhar direitos, vai reduzir seu salário, vai reduzir toda aquela coisa que não é sem pé nem cabeça, né, que quando você olha e fala, não, mas como? Enfim, o discurso dele no dia da votação, sabendo que era o único que estava votando contra, foi nessa coisa maluca de que ia acontecer uma informalidade da categoria, coisa que a gente não viu. Os dados do IBGE mostram que quando teve a aprovação da PEC das domésticas, teve uma formalização da categoria, e que essa formalização ela vem sendo interrompida, né, tanto que a gente está com 73% das trabalhadoras domésticas sem carteira assinada, ou seja, sem a previdência, sem nada, né, elas... Perdi a minha fala. Mas, enfim, então, lembrei. Quando a gente teve esse processo de formalização, agora ela foi completamente interrompida e a gente vê que está junto do arcabouço do ajuste fiscal, né? Porque quando a gente tem a formalização das mulheres, a gente nota também que a partir das políticas afirmativas, né, e aí a gente coloca aí para o UNI, as políticas de cotas raciais nas universidades, a gente tem uma retirada, né, dessas trabalhadoras que, como está bem caracterizado, né, são mulheres negras e, na sua grande maioria, da periferia. Então, quando você tem todas essas ações afirmativas, quando você tem mais investimento em serviços públicos, em educação, quando você tem essas possibilidades, você retira essas mulheres do mercado de trabalho completamente informal e sem direitos e dá uma outra possibilidade, né? Então, por isso que quando a gente vê, não, mas formalizou só até aqui. Sim, mas até aqui foi quando vocês começaram a implementar um ajuste fiscal que é para reduzir direitos dos trabalhadores, né, das trabalhadoras, e que vem nesse sentido, né, de disciplinar a classe trabalhadora. O ajuste fiscal, ele não é porque, não sei, não tem dinheiro, né, porque agora com a pandemia a gente vê que não é o problema de não ter dinheiro, né, para bancos tem, para os amigos tem, não tem para uma renda básica emergencial, que já deveria ter sido colocada quanto para a categoria, né, eu acho isso, o PL 873 vem nesse sentido, e aí o Bolsonaro vai e veta para a categoria, o que é um total absurdo, mas enfim, eu queria trazer esse elemento também da política de austeridade fiscal, que está colocada no telhado, né, mas que muito provavelmente, quando a gente tiver a volta, bom, a gente nem entrou exatamente numa quarentena, né, mas quando tiver uma volta às ruas, muito provavelmente, quando acabar 2020, a gente vai ter uma volta de um ajuste fiscal cada vez mais forte, e que a gente sabe quem é que acaba sentindo mais, né, são as trabalhadoras, os trabalhadores, e essa categoria, com certeza, é a que mais sente em todos esses aspectos. Legal, Camila, bem-vinda, Rafaela, de volta. A gente, né, classe trabalhadora, então a gente tem esses problemas técnicos. Muito interessante, né, eu já vou passar a bola de novo para a Rafa, que a gente quer ouvir ela falar mais, né, a experiência dela. Sobre essa questão da desigualdade, dessa desigualdade mesmo dentro, as empregadas domésticas brancas ganham mais que as empregadas domésticas negras. Como o Brasil, ele tem esses resquícios, o capitalismo brasileiro dependente, ele segmenta a classe trabalhadora nesse nível
é como que você vai criando todo esse nível de segmentação, esse nível de desigualdades, e você cria como um projeto de poder cruel que se reproduz por escalas, né? Então a gente não tem aquele sonho do capitalismo meritocrático, da qual a classe média brasileira branca fica falando, não, mas cotas, por que cotas? A gente tem que, todo mundo é igual, mas não há essa igualdade. A questão e a gente vê, que hoje eu tive participando de uma live com a ex-ministra Tereza Campelo, e discutimos sobre o programa de transferência de renda, e como os países como o Brasil não só aumentou a desigualdade no Covid, eu acho que principalmente as pessoas que moram na periferia, que não têm acesso, porque é isso, né? É uma escala de carências que o brasileiro tem. Eu moro na periferia, não tenho saneamento básico. Eu morei em Niterói, por exemplo, no Morro do Palácio, faltava água sistematicamente, você não tem acesso a várias questões, e ao mesmo tempo você vai para o trabalho e nós somos amigos, mas você não vai registrar minha carteira, você não vai me garantir os direitos que eu preciso. E uma coisa que a Camila colocou, que eu achei muito interessante, como esse conto de que se você tem a carteira, a classe trabalhadora perde. Isso não é real. Quando você tem um aumento dos direitos e um aumento dos postos de trabalho, você teve um incremento salarial no país e você teve um aumento consistente do emprego. Eu cheguei a estudar na minha tese, também o gráfico, por exemplo, dos trabalhadores informais, eles que mais ganharam no período de crescimento econômico, acima dos trabalhadores formais do setor privado, porque tinha crescimento econômico, e as empregadas, tanto aumentou a formalização dos empregados domésticos, como bem colocou a Camila, como elas aumentaram o nível salarial, quase mais que dobrou o nível salarial na época. E o que acontece com o ajuste fiscal, que é você jogar a classe trabalhadora de novo no desemprego, na insegurança, em você temer sempre o amanhã, né? É isso, né? O tripé econômico é bolo de pote, iFood e Uber. Então, você tem o quê? Diminuição da formalização e diminuição do salário. Bom, queria voltar a escutar a Rafaela, que estava bacana aí. Rafa? Desligou do nada, porque a minha bateria ela cai muito rápido quando eu estou fazendo vídeo. Agora ele está na tomada, ele já estava, espero que não caia de novo, e vamos lá. Mas eu ia chegar nesse ponto, assim, de que eu falo muito da minha experiência, né, de vida, porque até eu me formei e tal, só que eu tive um filho, né, e isso até às vezes me impede de estar em alguns espaços de militância que eu queria estar, só que eu tenho uma vida prática para resolver, né, enfim. E aí, mas eu ia chegar nessa parte, nesse lugar que eu acho que vocês já falaram, que é o de que quem ocupa, né, essa função de empregados domésticos e informais, em geral, são pessoas pretas, né? Empregados domésticos, empregadas, em geral, são mulheres negras, CC, tipo, atendente de lanchonete, garçom, esse tipo de coisa, são homens pretos e tal, em sua grande maioria, né? E aí, se você for ver um pouco mais, são pessoas periféricas, são pessoas que têm filho, aí é mãe solteira, e aí é todo um ciclo de vida que é muito dificultado pela questão do trabalho. Porque se eu não consigo, né, por exemplo, se eu não consigo uma vaga numa creche para o meu filho, eu não consigo trabalhar, eu não consigo sustentar, eu não consigo viver, né? Tipo, eu não consigo existir nesse lugar, assim, na cidade, né, que a gente vive. E aí, se, por exemplo, pensar em colocar ele num coleginho, numa creche particular barata para que eu possa trabalhar, né? Isso só se sustenta se eu tiver antes um trabalho. Então é uma coisa que muito dificilmente ela gira quando eu trabalho e quando eu não trabalho, porque se eu trabalho, né? Vamos supor, colocar a situação de tudo tá perfeito, meu filho está na escola, eu estou no meu trabalho. Eu sendo uma mulher preta, uma mãe solo, eu sou a única pessoa que coloca dinheiro na minha casa. Se eu tenho algum problema com meu filho na creche, eu vou ter que deixar esse trabalho. Muito dificilmente o meu empregador ele vai aceitar isso, porque a visão da burguesia, a visão dessas pessoas que são, em geral, né, os empregadores, ela é muito
é muito burguesa, né? Ela é muito egoísta, tipo, é como se a gente só servisse para aquilo, a gente não tem uma vida. Então, para a gente ser bacana, para a gente ser afetivo, para a gente ser uma babá mãe, para a gente ter amor aos filhos deles, nós somos humanos, né? A gente tem um pouco mais de humanidade. Mas quando se refere à nossa própria vida, isso não existe. Nesse momento de pandemia, né? As dificuldades que a gente vai encontrar para chegar no trabalho, para sair de casa, etc., tendo o trabalho reduzido ou não, todas essas coisas elas não são contadas, né? E aí é isso, assim, o meu dilema, né? O meu problema de vida é bastante por isso, por eu carregar todas essas características de ser uma mãe preta, de ser uma mãe solo, de ser favelada, periférica do Rio de Janeiro e tal, de não conseguir trabalho formal e de, se eu conseguir trabalho formal, ele ter muitas condições que às vezes me dificultam a permanência naquele lugar, né, de acordo com o que eles pedem, de acordo com o quanto eles negam a possibilidade de eu ter uma vida com meu filho e tal, né, ter uma vida apenas assistir. É um negócio muito complexo, tipo, poderia ser muito básico se a vida da empregada doméstica fosse considerada, só que ela não é considerada, então vira um problema muito grande, que é um problema que a classe média, burguesa, sei lá, não reflete, né, porque tudo, parece que tudo na vida só diz respeito às vontades e aos desejos deles e aos poderes deles, né? Não sei, assim, não sei se eu me perdi no que eu ia falar, mas eu meio que ia fechar com essa ideia, né, que talvez a Camila já falou, mas Venâncio também, Isabel também, que é sindicalista, possa falar um pouco mais politicamente, de um jeito mais coletivo, desses problemas, dessas tretas que a gente enfrenta, né, para executar um serviço que deveria ser extremamente valorizado, porque ele é extremamente importante, porque ele é extremamente bonito e, tipo, engrandecedor, sabe? Só que isso não acontece por causa de uma questão, né, política e coletiva. Eu acho que é por aí. Não, sensacional, Rafa. Eu acho, colocou, arrepia o debate que você coloca, porque é isso, eu acho que você chegou a expressar como no Brasil você não consegue, porque esse capitalismo dependente, por isso que há resquícios. A escravidão, as pessoas colocam, não, mas eu não tenho culpa, porque eu não vivia naquela época, mas teus avós viviam, e você carrega algo, e se você não entende o teu lugar nessa sociedade, ou, por exemplo, né, claro, a gente tem um passado, mas como a cor no Brasil carrega marcas, como o lugar onde você nasceu carrega marcas, e essa miríade de marcas que a gente tem, de chagas, e que agora, no Covid, isso é mais doloroso. A mãe do Miguel, eu não consigo nem ler direito, isso machuca muito, assim, sabe? Outro dia eu comecei a ler a carta, porque a patroa dela fez uma carta que matou o menino, né, que para mim matou, eu não consigo ver de outra forma. Ela fez uma carta pedindo perdão, e depois ela falou assim, você fez essa carta só para mídia, porque ela é esposa de um prefeito, certo? Então aí você vê que esse status, às vezes a pessoa tem uma empregada doméstica para ter um status social, para mostrar que ela é superior, e aí ela tem que sistematicamente demonstrar nessas relações de humilhação, de desconsiderar, tipo assim, não, esse é um instrumento meu. É pior que numa relação capitalista normal de exploração, porque parece que quando você está naquele momento, claro, o Marx dizia, né, você aluga a tua força de trabalho, naquele momento você é do capitalista, mas ali parece que você desconsidera a relação formal, vamos dizer, e o Brasil tem muito disso, né, tem muito, somos amigos, mas eu sou amigo para ser cruel contigo. Eu lembro uma vez que eu cheguei a trabalhar 18 horas como garçom. Aí eu cheguei, era no Balneário Camboriú, são um pessoal super alemão, assim, e aí o cara olhou para mim, era muito burguês mesmo, assim, aqueles que compram o iate na mesa, assim, olhou e falou assim, não tá aguentando a borrachada, né, Londrina, porque me chamava de Londrina, porque não tá aguentando 18 horas de trabalho, e riu, e bateu nas minhas costas. Aquilo para mim era um sinônimo de crueldade e cinismo, porque ele era meu amigo, ele podia rir de mim, mas ele é um burguês, ele nunca vai trabalhar aquele tanto, né? E outras pessoas passam coisas piores da qual eu passei. E é uma coisa muito interessante você, por exemplo, a experiência, a gente aumentou a escolaridade, né? Aumentou por exemplo, você é bacharel em filosofia, você queria
e no teu trabalho você atribui um significado. O Gramsci diz, no Fordismo, que o Fordismo tentava animalizar os trabalhadores, mas os trabalhadores nunca deixavam de pensar, eles nunca deixavam de ser humanos. E, ao mesmo tempo, é isso, você busca atribuir um sentido àquilo que você faz e quer atribuir um valor. Quando eu fui panfleteira, todos aqueles momentos que você faz um trabalho simples, você sempre está buscando algo mais complexo, para dar um sentido à tua vida. Claro que o trabalho dá um sentido, né? E a gente não tem esses postos, enfim. Eu queria ouvir um pouco mais da Isabel, um pouco mais da experiência dela, que o debate tá legal aqui. Isabel? Como você diz, muitas vezes a gente fica frustrada em relação às coisas que acontecem. Na minha categoria, porque tem muito disso, igual você falou assim, dá um tapinha nas costas e tal, né? Muitas vezes, tem pessoas que não, mas a maioria das pessoas, às vezes, está um tanto fragilizado com algum problema pessoal ou particular na sua casa, problema de família, e ela não vê aquilo naquele momento como um cumprimento, né? A gente vê muitas vezes acontecer com as meninas, né? Que é assim, como é que eu vou te falar? Muito assédio moral, né? Eu acho que a Rafaela também, na função dela, eu acho que tem muito disso, porque as pessoas não querem te menosprezar, às vezes nem quer, mas às vezes um cumprimento dessa forma, uma brincadeira de mau gosto, a gente acaba se sentindo menosprezado. Por quê? Porque se eu estou para servir, é justo que eu seja vista pelo aquilo que eu estou fazendo, pelo que eu estou exercendo, pelo aquilo que eu estou me doando, porque ninguém deixa as suas casas para ir trabalhar porque é bonito. A gente não deixa a casa da gente, não deixa a família da gente para ir fazer um desfile de modas, não. Você vai trabalhar, vai lutar, vai ganhar o pão de cada dia. E muitas vezes você volta para casa deprimida, com a sensação de, puxa vida, né? Só porque eu sou uma servente, ou só porque eu sou um varredor, a pessoa me trata dessa forma. Mas é bem desse jeito mesmo, tá? As pessoas, elas não veem, já não se fazem mais ser humano como antigamente. E antes, as pessoas viam, não muito antes, entre meio, porque muito antes também as pessoas eram escravizadas, mas uma escravidão diferente do que nós vivemos hoje. Porque hoje, querendo ou não, gostando ou não, nós estamos vivendo uma escravidão, né? Então, um escravismo aí escancarado, mas as pessoas não querem enxergar. E nesse escravismo, quem mais sofre são as pessoas mesmo. Não é porque não tem estudo, não é porque às vezes não tem uma estrutura, é pelo que ela está fazendo, é porque ela está exercendo, é pela função que ela está desempenhando. Então, muitas vezes, ela, como eu já disse anteriormente, ela é invisível aos olhos da sociedade. E é um serviço essencial, como o serviço da Rafaela, é um serviço essencial, o serviço da Camila, o serviço do Venâncio, o serviço da Isabel. Nós trabalhamos, nós fazemos um serviço essencial para as pessoas, né? Porque o Venâncio falou na experiência dele como garçom. Se não tem o garçom, a pessoa tem que se servir, tá certo? Se não tem a babysitter, com quem que os pais vão deixar o filho para poder passear, né? Se não tem a servente, o coletor, o varredor, como é que fica uma cidade? Não é verdade? Mas as pessoas não veem por esse ângulo, eles acham que você está ali e você é obrigado e é bem por aí. Então, assim, nesses 30 anos de sindicalismo, eu já vi muita coisa, eu já presenciei muitas histórias, eu já vivenciei com algumas pessoas muitas histórias. Então, assim, é bem triste para a gente chegar no século XXI, como estamos, e ainda viver essas situações, né? Então, assim, politicamente falando, eu acho que, me desculpe a expressão, mas eu acho que a política é uma
como que eu vou explicar, meu Deus, para não falar um palavrão aqui? Eu acho muito sórdida a política, tá? Eu acho muito nojenta, muito asquerosa, muito tudo. Porque a mesma política que te dá o direito, o mesmo político que te dá o direito de você ter os seus direitos garantidos, vem um outro político e põe tudo de água abaixo, põe tudo por terra abaixo. Então, assim, não se tem política séria nesse país, não se faz política séria nesse país. Na realidade, o que eles fazem é uma politicagem muito nojenta, muito imunda, que tira o direito do trabalhador, que é quem carrega o Brasil nas costas. Porque sem o trabalhador, seja ele formal, seja informal, não existe país. Porque os marajás, os grandões, eles não vão. Por exemplo, uma dondoca, uma madame, ela não vai ficar com a filha da vizinha para a vizinha ir fazer um passeio para a vizinha viajar, enfim. Tá certo? Um bambambam, um magnata, não vai pegar uma vassoura, vai lavar um banheiro, vai varrer uma rua, vai coletar um lixo. Não vai. Então, assim, nós é que carregamos o Brasil nas costas e nós não temos o valor merecido. São poucas as pessoas que valorizam o trabalhador. Quanto menos formal, mais como que eu vou colocar? Mais não é visto, entendeu? Mais se torna invisível perante a sociedade. É muito forte, né? Essas experiências, forte como a gente... E aí a gente vai cavocando no que nós somos, né? E o brasileiro ele evita querer saber o que ele é. O Brasil, ele evita entender-se, né? Entender do que se trata, da nossa história. E agora esse Covid está colocando de uma forma muito chocante isso, né? Muito forte todas as questões. E a gente vê, por exemplo, como a Isabel colocou, assédio moral. Outro dia eu vi uma matéria no UOL que diaristas estão buscando trabalho, e aí elas falam que o cara chega e diz, não, mas eu quero que vocês façam, você faz todo tipo de serviço, então confundindo ela com profissionais do sexo. Isso é humilhante, isso é degradante. Outra vez também, um youtuber, um youtuber com a empregada doméstica dele, disse, gravou um vídeo, não vai gastar muito, hein? Não sei o quê. Então, assim, ou mesmo em Niterói, onde a Rafa mora, eu morei também, chegou uma moça uma senhora, a mandondoca, como disse a Isabel, que não faz o seu trabalho, que não carrega esse país nas costas. Como, claro, os políticos estão ligados a essa classe parasita, né, essa oligarquia, e ela obrigou a empregada, ela estava de quarentena, porque ela tinha vindo do exterior, obrigou a empregada a trabalhar com ela, e a empregada teve Covid e faleceu. Então, isso assim, são sinônimos de crueldade. Mas eu queria ouvir um pouco mais a Camila, para a gente pensar esse capitalismo que a gente vive. Queria ouvir um pouco mais ela. Bom, não, eu queria pegar um gancho, na verdade, alguns ganchos, né, do que a gente falou aqui, que o papo está muito interessante. Acho que foi a Rafaela que comentou de patrões que pedem coisas a mais, né, do que estava previamente combinado, né, do que estava estipulado. E a gente tem visto, eu fiz uma pesquisa recente, vendo no âmbito internacional. Isso está acontecendo, obviamente, né, na categoria, assim, internacionalmente. Se a gente tem, como eu tinha colocado no começo, né, se a gente tem a trabalhadora doméstica no Brasil, acho que não restam dúvidas que ela é uma mulher negra periférica. Quando a gente vê também é curioso, assim, quando a gente tem a formalização, né, nas economias centrais do capitalismo, vou usar o exemplo dos Estados Unidos, quando você tem uma maior entrada de mulheres burguesas no mercado de trabalho, né, essa coisa, vou colocar aqui o feminismo liberal, né, que só é o feminismo por si só e não reconhece, não enxerga as questões de classe por trás,
a gente tem também, a gente consegue observar um maior fluxo migratório de étnico-racial, né? Então, de mulheres latinas, mulheres negras, mulheres indígenas, para ocupar dentro da casa dessas mulheres que saem para o mercado de trabalho para cargos de gerência, para altos cargos, são mulheres negras, são mulheres indígenas, são mulheres latinas, e de todos os outros países periféricos que ocupam esse espaço de trabalhadora doméstica. E aí a gente teve uma entrevista recente com a Creuza, que é da FENATRAD, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que ela trouxe a mesma coisa do que está acontecendo, que a minha pesquisa mostrou que está acontecendo lá fora, está acontecendo aqui dentro, né, que a Rafa trouxe também, que é você, além de não ter sido dispensada, então, algumas, né, mínimo, né, é muito residual, as que conseguiram ser dispensadas de trabalhar agora na pandemia para poder fazer quarentena e continuaram sendo remuneradas, é tipo residual. Aí a gente vai ter as que foram demitidas, e é curioso que as que foram demitidas, principalmente no Brasil, essa eu só olhei para o Brasil, são as trabalhadoras que atendiam casas, né, da elite, das classes A, assim, A, B. Então, assim, as mais de baixo, elas não demitiram, né? E aí a gente vê que as que também não demitiram e que não dispensaram, né, as que têm que continuar trabalhando, elas ficaram totalmente... por causa desse estigma, né, tipo, não, você não pode voltar para sua casa e vir para cá e me trazer Covid, sendo que a gente vê que no Rio de Janeiro, por exemplo, a primeira morte por coronavírus foi uma trabalhadora doméstica que foi contaminada pelos patrões, né, essa lógica do contrário não está acontecendo, apesar dos patrões ficarem repetindo isso, achando que uma hora vira verdade pelo cansaço. Então, a gente tem, dessas trabalhadoras, elas estão fora dos seus territórios, elas estão tendo que ficar dentro da casa dos patrões, em tempo integral, aí, quando está dentro da casa do patrão, aí já vira aquela lógica, né, porque você é trabalhador e vai para dentro da casa do patrão, mas aí, do nada, você perde a relação de trabalho, né, por assim dizer, e vira aquela coisa da amizade. Então, tipo, 10 horas da noite de uma sexta-feira, mas tem como esquentar o leite, coisas mínimas, até as extrapolações que têm acontecido muito de que é pedir para que elas tomem conta dos doentes de casa. Então, assim, para que o resto da família não pegue o coronavírus, elas estão tendo que cuidar das pessoas doentes dentro de casa, que tipo, total absurdo, sem EPI, sem máscara, sem absolutamente nada. Isso está acontecendo tanto aqui, né, nessa entrevista da Creuza, ela comenta sobre isso, e aí na pesquisa que eu fiz lá fora, assim, uma das maiores reivindicações, tanto das trabalhadoras, é uma categoria extremamente organizada, no mundo, né, nos Estados Unidos, elas estão soltando boletins, não sei se semanais, mas mensais estão, mostrando que a maioria não tem direitos, né, enfim, nos Estados Unidos é bem menos os direitos trabalhistas que se tem, mas aí a gente vê aqui também, os direitos não estão sendo respeitados, além disso, elas estão expostas a se contaminar e tendo que fazer atividades que não tem nada a ver, né, se você contrata para uma faxina, não faz o menor sentido, e até, né, isso mostra muita coisa dos patrões, né, como que você coloca, como que é cabível que você coloque essa pessoa para cuidar de uma pessoa doente, para que você não fique doente, ou seja, o que vale a vida dessa outra pessoa para você, né, então, e aí eu queria também falar sobre a Isabel colocou desse trabalho invisível, né, que é uma coisa que a gente está debatendo bastante agora também, porque ficou aquele dilema maluco, né, que só na cabeça do presidente faz sentido de ficar essa dicotomia entre vidas ou economia, sendo que, né, sem vidas você não tem economia, mas, enfim. E aí a pandemia, né, evidenciou
uma coisa que a gente vem falando, principalmente nós, feministas, marxistas, que é da produção econômica e reprodução social. Então, se a produção econômica ela parou e tem uma queda, né, o PIB do primeiro trimestre até que caiu pouco, por assim dizer, e tem as expectativas de quedas muito mais fortes, a gente vê a produção econômica parando, mas tem um motivo para esses patrões não quererem dispensar as trabalhadoras domésticas, porque a reprodução social não parou. E, aparentemente, a nossa elite, a nossa classe média alta, né, eles não conseguem lidar com a reprodução social, não conseguem lidar com tudo que reproduz, né, todo o trabalho doméstico. E aí, por isso, você precisa colocar essa trabalhadora, precisa, com todas as aspas possíveis, colocar essa trabalhadora em condições de maior vulnerabilidade, podendo ter contaminação com coronavírus, porque você não consegue, porque essa reprodução social não parou, né, essa reprodução social que é mal remunerada, né, tem dois âmbitos, a reprodução social remunerada, que vai ser a trabalhadora doméstica, e a não remunerada. Então, a gente vê também nos aspectos da mulher, aí tem um pano para debate, então, aí a gente vê, né, tudo isso, das mulheres não conseguindo lidar com tudo isso, né, a gente vê até na academia, quem está mais produzindo são os homens, não são as mulheres, e quem está dentro da casa, né, são homens e mulheres, então o que está acontecendo? E aí a gente vê nas trabalhadoras domésticas também, a gente teve alguns estados, inclusive Pernambuco, né, que foi onde morreu o garoto Miguel, que colocou como trabalhadora doméstica como serviço essencial. Isso é um serviço digno, mas isso não pode ser colocado como serviço essencial, né, tipo, é uma alucinação, essas trabalhadoras, elas têm que receber, e aí isso mostra também, né, tipo, no mundo, até os governos mais progressistas, isso está sendo um problema no mundo, então, assim, é uma categoria que mesmo com governos mais progressistas, com governos que não são tão caóticos e, né, com uma estrutura fascista como o Bolsonaro, mesmo assim, essa categoria não é tida como trabalhador, né, como trabalhadora. Então, elas não têm políticas voltadas para elas. Isso nem a renda básica aqui, né? A gente pensar focalizado, pensar em relação a categorias. Enfim, e por causa de tudo isso, acho que você até comentou no começo, né? Estou como assessora na bancada do PSOL, na parte econômica, e a gente fez, tentando reverter essa loucura do estado do Pará e de Pernambuco, e acho que tem mais dois, que colocaram as trabalhadoras domésticas como um trabalho essencial. A gente apresentou o PL 2477, que é para impedir, assim, é o absurdo do absurdo, né? Você tem que redigir um texto falando trabalhadora doméstica não é trabalho essencial, ela tem que estar em casa, remunerada, tipo, enfim. Mas acho que era isso. É incrível, muito. A Rafaela tá com um probleminha aí, mas já volta. Enfim, lives em tempos de Covid, em tempos de na casa. É muito forte esse debate mesmo, muito interessante os elementos que você coloca, Camila, principalmente a gente tem uma desigualdade de gênero, tem uma desigualdade de raça e tem um profundo um mercado de trabalho marcado por violências e por segmentação. De alguma forma, essa estruturação desse país. Eu até penso essa questão da dependência, que é um debate que eu tenho muito caro, né? Fiz o doutorado na UNAM, onde estudou Marini, minha orientadora foi orientando Marini, que trabalha essa questão da dependência, como, de alguma forma, esses elementos de trabalho de reprodução, que você desvaloriza a força de trabalho que está nesse processo, que você tira as condições, como bem a Rafaela falou assim, pô, eles me pedem para eu acessar a minha humanidade para dar amor para os filhos deles, mas quando eu quero receber meus direitos, eles me desumanizam. Essa relação de desumanização. Por isso que eles odeiam tanto essa palavra direitos humanos.
porque para eles há trabalhadores e trabalhadoras que não são humanos. Então, e é muito louco porque você tem tanto setores da classe de trabalhadores formais, que, vamos dizer, recebem um bom salário, conseguem, eles acabam também explorando outros setores, porque você tem um rebaixamento geral do nível de vida daquelas pessoas que estão, porque os informais trabalham para outros formais. E é como se um trabalhador formal de uma empresa, vamos dizer, de uma transnacional, que é a mesma transnacional que tem nos Estados Unidos, ele ganha menos. Ele ganha, tem pesquisas aí de manufatura, da indústria, que esse trabalhador ganha cerca de 30% que um trabalhador nos Estados Unidos. Só que é como se ele compensasse essa diminuição do salário dele, explorando outros trabalhadores. É uma grande máquina de, vamos dizer assim, eu sou torturado, mas eu torturo o outro, né? É forte essa expressão. Isso a gente tem que romper, de alguma forma, garantindo, entendendo, claro que não é negar o direito dos outros trabalhadores, que a gente, né, é ampliar, é lutar pela ampliação. Claro, agora a gente está numa luta muito forte, assim, para garantir o mínimo de humanidade nesse país, né, que não se caia numa crueldade, numa ditadura, como você colocou, né, queremos tirar que sejam serviços essenciais. E tem uma questão, né, que a Rafaela apontou bem, você apontou, a Isabel também, é como esse trabalho não, gente, é o direito, vale transporte, e ainda a gente não chega no direito completo, tem várias profissões que você está ali lutando para conseguir mesmo, que se reconheça, e a Rafaela falou assim, pô, se eu não tenho um trabalho, eu não tenho crédito, tem várias coisas que eu estou fora. Por exemplo, e é um pouco o SUS, a lógica do SUS. O SUS é uma conquista porque o SUS é universal, então não precisamos estar trabalhando para ter acesso à saúde. No México, por exemplo, não tem SUS, países da América Latina que tem os Estados Unidos também não. Então, assim, você está ligado ao teu trabalho. O que a gente deveria estar caminhando, deveria ir pensando, e aí eu já puxo um pouco, né, para a gente ir nas considerações finais, quero ver se a Rafa aqui vem também e troca uma ideia, como a gente pensar essa universalização de direitos sem estar ligado ao trabalho de formal. E, ao mesmo tempo, eu acho que há dois caminhos, talvez. Uma é a defesa do emprego, como bem você colocou, Camila. Quando você tem emprego, você tem acesso a serviços públicos. Quando você tem... e quem é o motor da economia é o Estado, não é a falta de investimento privado. Quando você tem porque é isso, se a gente for ver, os gastos do governo caíram antes que os gastos privados em 2015. Então, quando você tem um governo gastando, garantindo direitos, e a gente já vê, né, esse dinheiro existe, a gente pode taxar fortunas, mas esse dinheiro não é do jeito que os fiscalistas falam. Quando você tem emprego, quando você tem o Estado fazendo um concurso público, quando você tem políticas públicas, como de moradia, que as pessoas estão trabalhando, você aumenta o direito, mas ao mesmo tempo a gente tem que chegar a uma outra estruturação desse Estado, que é pensar como a renda básica. E é muito interessante esse processo, de alguma forma, o Covid nos abre um debate muito duro, né, que toda a tristeza que a gente vive no país, de mortes, né, mas ao mesmo tempo a gente vê que a única forma de sair dessa crise é uma opção pela igualdade, é uma opção pela distribuição de renda. E a renda básica, eu acho que discutir essa renda básica, quase como se fosse um seguro-desemprego universal, sem você ter acesso necessariamente à formalização, é um caminho que talvez a gente deveria ir pensando, né? Aí eu queria ouvir vocês, quero ver se a Rafa consegue voltar aqui, porque ela fez colocações muito legais. Como vocês pensam, o que a gente deveria fazer hoje, né? Qual a nossa luta principal dentro desse debate tão forte como trabalho doméstico, formalidade de serviços, e ao mesmo tempo, depois dessa pós-pandemia, que vai ter desemprego, muitas coisas que vão estar... por que a gente precisa lutar? Queria ouvir um pouco a Isabel aí. Olha, é muito bem colocado o que você disse. Eu acho que a única bandeira que tem que ser levantada agora e ser lutada mesmo é a igualdade. Igualdade em todos os aspectos.
Igualdade na saúde, igualdade no trabalho, igualdade no salário, igualdade nas condições de vida, nas condições de trabalho, né? Eu sonho com um mundo assim, eu sonho com um país assim, porque o resto do mundo também, acho que não dá mais nem aí com o Brasil por causa de tanta meleca que anda acontecendo, mas eu sonho, sabe? Eu posso até não ver, mas eu tenho netos, tenho bisnetos e com certeza vão vir tataranetos também, mas eu sonho com um mundo melhor para a nova geração, para a geração que está se formando agora, que se ensine em casa, porque não é na escola que a gente aprende o conceito de igualdade, a gente aprende em casa, né? Com os nossos pais, com uma boa formação, com um alicerce firme, do que perante a Deus somos todos iguais. Não há acepção de pessoas. Isso tem que existir entre os homens, né? Tem que existir em todas as camadas da sociedade. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. E quando nós viemos para esse mundo, nada nós trouxemos. E quando a gente for embora desse mundo, nada levaremos. Então, por que não viver a igualdade hoje, agora? Por que eu tenho 2 pares de sapato, meu irmão não tem nenhum e ele que se dane? Por que eu ganho milhões e o coitado de um pai de família ganha lá R$1.045 e tem que sobreviver com isso? Por que não dividir? Por que não olhar para quem tem menos? Para quê? Para que fique tudo igual, para que quem tem menos possa ter pelo menos a dignidade. Porque se existir a igualdade, existe a dignidade. Se existir a humanidade, se existir a consciência de que quando viemos nada trouxemos, quando formos nada levaremos. Eu acho que daí aí vai ser um paraíso na Terra. Mas até a gente chegar lá, eu acho que a gente vai ter que cavocar muito, como diz o Venâncio, né? Então essa é a minha consideração. Eu gostei muito de participar, estou aí, a hora que precisar, quiser conversar, pode me chamar, que eu estarei, se não estiver disponível no momento, mas eu dou um alô. Mas assim, eu vejo que tem como melhorar, pode ser melhorado, basta que quem está lá em cima, que se diz poderoso, só mexa a caneta, só volte as coisas como eram, só coloque nos eixos, só não deixe as coisas despingolar mais do que já está, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eles deveriam ter a consciência de quem os elege somos nós. Somos nós periferia, somos nós favela, somos nós bairros, vilas, somos nós que elegemos eles, somos nós que colocamos eles lá. Na realidade, nós pagamos o salário deles, então teriam que tratar os seus patrões pelo menos com dignidade. E é essa minha como que eu vou dizer, meu desabafo, tá? Muito legal, Isabel. Vou passar a palavra já para a Rafa. Só agradecer muito a tua participação, 30 anos de luta, é muita história. E é isso, se alguns pastores aí ouvissem a tua palavra aí, que talvez o nosso cristianismo, muitos, que a palavra, né, o cristianismo traz um debate sobre igualdade. Aí eu queria ouvir aí a Rafaela, suas considerações finais aí, Rafa, e manda ver. Então, tchau, é isso. Porque eu participar dos negócios para falar, para ouvir. Só que meu telefone, ele não carrega. Tipo, a bateria dele cai mesmo e desliga. E eu acabei pensando nisso sobre acesso também, né? Então, bacana. A ideia de ela não se aplica para dinheiro, que é o meu caso. Não consigo falar, não consigo pensar, né, participando dessa live, porque o meu telefone cai, né? Enfim. E aí, eu agora peguei o finalzinho ouvi um pouco do que a Camila falou antes, na primeira fala dela, o Venâncio também, a Isabel também. Agora, no finalzinho, eu ouvi o que a Isabel falou, né? Acho que a gente está fechando.
Eu acho que a minha ideia também é um pouco da Isabel, né? Porque a gente precisa falar para as pessoas que executam os serviços domésticos, falar para as pessoas que estão na informalidade, que elas precisam buscar entender o lugar que elas ocupam na sociedade, mediante, tipo, o significado que tem o trabalho delas, né? Tipo, a função mesmo, assim, a essência da função, e o significado que tem o labor, né? Essa coisa do trabalho, essa coisa de executar, de, tipo, você trabalhar para, né? Isso também pode ser nobre, só que a gente precisa primeiro entender isso para a gente reivindicar isso e não deixar sempre o empregador ele ditar qual é o nosso lugar na sociedade, qual é o nosso lugar nessa área, né, de serviço, de trabalho e tal, como empregados, né? Isso não pode ser assim, porque o que a gente faz é muito importante. A gente precisa estar consciente disso. É claro que uma mobilização da nossa consciência, né? A gente procurar saber qual seria o impacto se a gente não fizesse o que a gente faz, isso é muito importante, né? Mas isso também não move tudo. E aí é que a gente também precisa falar para as pessoas que ouvem hoje, que são pessoas que empregam, né? Que, tipo, na maioria dos casos, né, o balanço geral que a gente tem é de que essas pessoas muitas vezes não respeitam o empregado a um nível geral e tal, só que isso é sempre tempo, né? Tipo, sempre é possível você rever como é que você trata o teu empregado, qual a importância que ele tem na tua vida. Eu sou babá, cara, e se eu não cuidar do filho do patrão, ele não vai ficar rico, ele não vai para a empresa, ele não vai, tipo, manter o nível de vida que ele tem. Ele não vai, porque ter um filho é uma tarefa muito árdua, é muito complicado. Então isso é muito importante e é muito básico essas pessoas perceberem isso, sabe? Eu acho que é uma maneira até da gente viver uma vida mais equilibrada, né? Porque se você valoriza o trabalho do outro, você tem o seu trabalho, né, tipo, como valendo, né? Porque se você não tem o trabalho do outro, você não pode nem fazer o seu trabalho, seja ele qual for. Seja ele de home office, seja ele numa empresa, seja ele em outro país, seja ele em qualquer lugar, assim. É toda uma coisa de escala, né? E acho que no fim das contas todo mundo trabalha junto, né? Enfim, eu acho que eu só fecho falando isso. Assim, eu perdi boa parte do que o pessoal falou, mas eu entendi que a ideia, né, da gente estar conversando junto é passar isso, assim, da gente valorizar o serviço doméstico, o serviço informal, da gente pensar, tipo, em política, sei lá, política institucional ou política coletiva mesmo, porque eu me formei na filosofia. Para mim, política é todo mundo que vive na polis, que vive na cidade, faz política e vive política, né? O papel de, tipo, formar e executar política não está só na mão de um governante, né? Acho que isso passa por todos nós. E é por isso que é importante a gente pensar essas coisas todas. É isso. Obrigado, Rafa. Enfim, acontece, é normal aí cair, só mostrando, né? A gente tenta se organizar e tenta fazer frente aí aos grandes meios e fazendo, mas temos nossas dificuldades estruturais. Mas brigadão aí por participar com a gente. Acho que trouxe uns relatos muito fortes. E é isso mesmo. Enquanto um dia toda a classe trabalhadora estará no seu lugar privilegiado da história, que ou seja, talvez o poder esteja nas suas mãos, né? Mas estamos lutando para isso. Eu acho que esses relatos são muito fortes. Eu quero ouvir um pouco aí as considerações finais da Camila. Bom, queria começar agradecendo mais uma vez pelo convite, Venâncio, e pelo debate com as companheiras, com a Isabel e com a Rafaela. Muito obrigada, foi muito bom esse momento aqui com vocês. E, enfim, em relação às considerações, pensando o que a gente vai precisar fazer passado este momento de pandemia, bom, acho que a gente precisaria tirar esse governo, mudar esse governo, porque, assim, a gente precisa, agora falando um pouco mais sério, a gente precisa de propostas, né? A gente precisa de projetos e propostas que
Assim, a gente não precisa nem inventar a roda, né? Porque o coronavírus, ele é uma pandemia, então ele está em âmbito internacional. Todos os governos estão passando por isso, todos os países estão passando por isso. Então, assim, é um absurdo que internacionalmente o nosso presidente seja sempre apresentado como o que não fazer, né? E a gente tem medidas que estão sendo implementadas do que fazer. Tipo, a gente precisa o anterior, né? A gente precisava ter dado renda, né? Garantir renda, condições materiais para que as pessoas façam quarentena. Tipo, isso era o mínimo. Fazer uma quarentena, para fazer a quarentena, garantir condições materiais para que as pessoas façam quarentena, ou seja, renda para que elas estejam em casa, tinha que ter. Hoje, aliás, suspendeu no estado de São Paulo com uma ação que foi do MTST com o PSOL, conseguiu que seja suspensa as parcelas do financiamento, né, do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, tinha que ter uma política de Estado para que não se cobrasse as contas de casa, né, energia, água, para isso, para quem tem, né, a possibilidade de ter uma casa para fazer a quarentena e todas essas condições. Então, assim, o mínimo, a gente não precisava ter inventado a roda, a gente podia só olhar para o lado falando, olha, isso, pega, né? E, enfim, condições financeiras o país tem, né? A gente, apesar de toda a estrutura do sistema capitalista, a gente tem capacidade tanto de emissão de moeda quanto de aumentar o nível de endividamento, se isso for revertido, né, para as políticas de transferência de renda. Outra coisa, a gente tem que urgentemente falar sobre tributação. A gente precisa de uma carga tributária, e você estava falando, né, a gente está num mundo do mercado de trabalho que pós, né, saída do governo Dilma, desde então a gente vem um aprofundamento do ajuste fiscal, a gente vem com um corte nos serviços públicos. Então, assim, a gente precisa retomar a capacidade do Estado de garantir, né, no mínimo, a Constituição Federal de 88, né, e para isso a gente pode, além dos instrumentos de Estado que eu citei antes, né, tanto de aumentar nível de endividamento quanto emissão de moeda, que o Brasil pode fazer, a gente tem que melhorar a nossa carga tributária, taxando os super ricos, né, e os super ricos não é a pessoa que tem o carro da moda, a gente está falando do cara que tem o iate da moda, o helicóptero da moda, né, é esse cara que a gente quer taxar, e então, taxar grandes fortunas, o imposto de renda que seja muito mais progressivo, enfim, a gente tem uma série de propostas que, de novo, também não é inventar a roda, taxar lucros e dividendos, que, tirando o Brasil, tem só mais um país, né, que não taxa, então, assim, tudo isso que seja voltado, porque, como eu estava falando, a gente está no mercado de trabalho que tem um alto grau de informalidade, a gente também não pode mais depender de que a formalização do mercado de trabalho, né, seja o que vai garantir a renda para as políticas sociais, as políticas de transferência de renda. A gente tem que fazer os caras lá de cima, né, aumentarem o poder, aumentarem a capacidade do poder de arrecadação do Estado para fazer a transferência de renda mesmo, né. A gente precisa, acho que, colocar o mínimo do que está sendo debatido e apresentado em âmbito internacional. Acho que é isso. Legal, Camila, muito obrigado. Acho que o debate foi muito bacana. É isso, né? A gente, o Estado se financia e, ao mesmo tempo, há recursos produtivos, há força de trabalho ociosa. Elas precisam estar trabalhando e elas precisam exercer o seu máximo potencial. E todo trabalho é digno. Como disse a Isabel, se existir igualdade, existirá dignidade. E é pela igualdade que a gente pode resgatar esse país. E, de alguma forma, é isso. A Rafa está trabalhando como babysitter, a Isabel é nossa sindicalista, e todas elas trazem um conhecimento. Eu aprendi muito com vocês, e elas estão pensando, estão formulando, a Rafa está aí desenvolvendo
o estudo sobre pedagogia. Então, assim, todo trabalho é digno, e a gente precisa garantir que esse potencial que não esteja ocioso, ou seja, o desemprego é uma crueldade e é um desperdício muito grande de força, de criatividade e de potência para um país. Então, eu acho que a igualdade é o que vai reconstruir esse país. E brigadão, gente, obrigado de novo. Eu acho que vocês contribuíram muito, vamos estar conversando e tamo junto. Valeu. Até uma próxima, semana que vem a gente tem mais. E as pessoas que assistiram, compartilhem, depois vai ficar aí gravado, curtam a página, compartilhem, e a gente, sempre é uma conversa muito bacana, fiquem nas suas casas, enfim, né, como sempre falo, é sábado, curta um pouco, curta um vinhozinho, fica ali, mas todo mundo bem. Valeu, gente.